Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. Amanhã, a partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 1º de fevereiro do Opinião Litoral. Quinta-feira é o dia da bancada feminina e hoje a gente tem, como todas as quintas-feiras, a Renata Arraes, advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a gente recebe com muito prazer, depois de muito tempo, a Patrícia Gores, também advogada. Professora universitária. Você não estava com saudade do programa? Lógico que estava. Morrendo de saudade. E que Patrícia, bom estar hoje na bancada feminina ao lado da querida Renata. Patrícia, vamos começar conversando sobre uma notícia que é boa, que é a vacina da dengue. O Brasil comprou 6 milhões de doses, né, de vacina, mas o Butantan anunciou que a vacina produzida no Brasil foi muito bem nos testes, 80% de eficácia na primeira aplicação, e a partir do ano que vem vai estar à disposição do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. É uma ótima notícia porque a dengue é um problemaço de saúde pública no Brasil, né? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu que já tive dengue 2 vezes, inclusive a hemorrágica, sei da gravidade que é e das sequelas, né? Porque depois de 6 meses a gente ainda continua baqueada, né? Então, cada vez mais a gente ouve, está de novo, né, acontecendo isso, né? Vários casos de dengue na região, que preocupa bastante. E a receita a gente sabe, infelizmente, cidades do litoral, onde muitos apartamentos estão fechados, deixam água acumulando, né, Paulo, nos vasos. A receita a gente sabe. O problema é que não adianta só a gente cuidar, o nosso vizinho também precisa cuidar. E essa notícia é excelente, né? A vacina já à disposição, com tecnologia brasileira. A gente teve esse importante instituto também durante a pandemia, colocando aí vacina para todos, enquanto os países estavam brigando entre si. Butantan ofertou uma grande quantidade de vacinas e agora de novo, né? Então, começamos o dia com uma boa notícia, porque esse mosquito, infelizmente, ele é vetor de várias doenças, inclusive a dengue, e que pode sim matar, né? Eu lembro, Paulo, uma lembrança péssima, né? Mas eu lembro que estava no boom da dengue quando eu tive dengue, e eu cheguei no hospital para tomar soro, porque é a única forma da gente ficar bem, tomando soro, e não tinha mais leito. E o médico falou assim, olha, acabaram as cadeiras, você vai tomar soro em pé, né? Eu não me aguentava em pé. Então foi o auge da dengue, né? Claro que isso foi há muitos anos atrás, mas eu lembro das sequelas, que eu ia no fórum, eu sempre começava pelo último andar e ia descendo as escadas, eu não conseguia nem descer a escada, né? Tamanha fragilidade. Então, essa vacina vem realmente num momento importante, que o boom da doença é agora, no verão, né? E a minha assistente lá de casa teve dengue há 15 dias atrás e ainda não está bem, né? E a gente percebe esse aumento do número de casos justamente por conta disso, dessa época do ano, né? Do chove para, e que o vetor acaba se instalando justamente nessa água parada, né, Paulo? A dengue vai, o lote de vacinas chinesas, Renato, vai principalmente para adolescentes, né, dos lugares mais atingidos pela dengue. Mas no ano que vem, uma vacina brasileira é tudo de bom, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Patrícia. Feliz também de ter você aqui com a gente hoje. Eu nunca tive dengue. Minha família toda teve e eu nunca passei por essa experiência, porque eu vi algumas pessoas da minha família sofrerem bastante com a dengue. E eu sempre fui muito preocupada e eu sempre fui uma pessoa muito pró-vacina, né? Minha mãe, eu lembro quando eu estava grávida, tive a minha filha, a minha mãe sempre falava, cada vacina que você dá num filho é um alívio para a mãe. E eu sempre esperava a oportunidade, o calendário vacinal ali da minha filha para poder vacinar. E alguns anos atrás, eu diria talvez uns 8, 10 anos, não sei se vocês vão se recordar disso. Eu tive uma experiência muito ruim com a vacina da dengue, porque chegou a existir, eu não lembro de qual procedência, na rede particular, vacina para dengue. E eu fui rapidamente, tomei 2 doses,
e dei uma dose, a primeira na minha filha. Se não me engano, na época eram 3 doses que você tinha que tomar, e eu dei na minha filha, que era pequena também, a dose da vacina da dengue, na rede particular. E passou mais ou menos um mês, começou a vir a ser noticiado na imprensa, Jornal Nacional. Eu entrei em pânico, porque começaram a noticiar que aquela vacina não era recomendada para quem nunca tinha tido dengue. E eu fiquei assustadíssima com aquilo. Eu lembro que eu chorava, oh, meu Deus, eu vacinei minha filha agora. E eu fiquei muito preocupada. Graças a Deus nós não tivemos até onde eu sei nenhum problema com isso, mas independentemente desse episódio, eu estou muito confiante agora, principalmente por ser a vacina do Butantan, que tem toda uma experiência já demonstrada, né, e comprovada agora com a pandemia da Covid. E estou esperançosa porque a gente fala, né? Lógico, a gente tem essa preocupação com o vizinho que deixa o vasinho com água. É uma preocupação relevante, sim. Às vezes a água para animal doméstico, tudo isso é muito relevante. Mas também a gente tem aquela situação das pessoas de alta vulnerabilidade, que sequer questões sanitárias, não bebem água limpa, quanto mais ter essa preocupação. Muitas vezes moram em palafitas onde a água já é um criadouro, né, para as larvas dos mosquitos. Então a gente espera que essa população realmente necessitada seja beneficiada com isso, para que a gente possa, agora para esse ano não temos como, ainda temos que tentar remediar o problema com a dengue existindo, mas com muita esperança que nos próximos anos, com a vacina vindo, que a nossa população consiga realmente ter acesso, não só a população com condições para procurar uma rede particular, mas aquela população que realmente precisa, que vive em condições sanitárias desfavoráveis, para que elas possam realmente ter acesso e evitar a contaminação. A gente tem duas notícias, dois números que aparentemente são boas notícias, mas na verdade não são boas notícias. Um deles é o do número de mortes violentas no Brasil no ano passado, 2023. São mais de 40 mil mortes violentas, um recuo, uma queda de 4% em relação a 2022, quando foram mais de 42 mil mortes. Aí, nesse número, não está computado o número de mortes por policiais, que passa de 6 mil, também teve uma queda de 2%, 2,6%. Não é número que dá para comemorar, que 47 mil mortes no ano é número de guerra, né? Isso daí, né, Patrícia? Eu ia falar sobre isso. São homicídios, feminicídios, ações policiais, mais de 6 mil mortes. Quando a gente fala em ação policial, né, muitas vezes as pessoas falam, tá vendo, os policiais matam. Eles matam porque a gente está numa guerra civil, né? Tecnicamente falando, se enquadraria pelo número de pessoas mortas. Tecnicamente falando, no direito internacional, a gente colocaria, sim, como guerra civil, né? Paulo, isso se deve a alguns fatores, né? Primeiro, a questão da pobreza, mas aí se a gente for olhar os países vizinhos, vou falar de um que eu morei até recentemente, a Argentina, tem mais pobres lá do que no Brasil. Então a diferença é grande lá. A questão é o acesso a armas, né? Eu acho que também o tráfico de drogas. O que a gente vê no Brasil em termos de tráfico de drogas, em termos de pessoas armadas, não só com a bandidagem em si, mas também com os CACs, né? A gente vê a violência, a banalização da vida, né? Uma briga no trânsito, as pessoas puxam a arma, né? Então, a gente tem que entrar no carro e rezar para a gente não ter confusão, porque as pessoas estão muito destemperadas. O feminicídio também é um reflexo do machismo da nossa sociedade, né? E também, Paulo, das regras, né? Então eu vou comparar de novo com a Argentina, que é o meu comparativo mais próximo que a gente tem aqui da nossa região, né? Na Argentina, o cara é preso, ou a mulher é presa, ele fica preso.
E a polícia, a gente teve um furto na nossa casa, graças a Deus a gente não estava lá, foi no Ano Novo e eu estava aqui em Santos, mas a polícia prendeu o rapaz e eles ligaram para a gente, Paulo, perguntando o seguinte, olha, quando ele for solto, você quer que a gente avise? Porque assim você vai se sentir mais segura se você souber, tal. Então, assim, eles têm um controle que razoavelmente é muito fácil, mas e um respeito pelo cidadão, né, que aqui não tem. A gente tem as saidinhas, Paulo. Eu sou técnica em direitos humanos, eu sempre falo isso, né? Então, esse discurso de, o pessoal dos direitos humanos, eu sou o pessoal dos direitos humanos, né? Eu tenho vários títulos relativos a isso, mas eu sou dos direitos humanos que o cara tem que estar preso e trabalhando, né? Então, a gente tem hoje uma política que ela é torta, né? Uma legislação bastante frágil e sem uso no mundo, e eu comparando de novo com a Argentina, Paulo, não se tem saidinha. O cara fica preso, ele fica preso. Então, quando a gente vê esse tipo de número, né, ele demonstra justamente a certeza da impunidade. Eu vou ficar ali um pouquinho, a passeio na cadeia, vou fazer meus trambiques ali com celular, com chip, e daqui a pouco eu estou na rua de novo, né? Então, quando a gente vê esses números, baixou, nossa, que legal, só 40 mil. 40 mil amores de alguém, né? 40 mil pessoas, né? Então, o que espanta é que a banalidade da morte, ela está tão grande na nossa sociedade que a gente não se espanta mais com os números absurdos, né? Renata, para a gente ter uma referência, a guerra da Ucrânia, que completa 2 anos neste mês, tem 200 mil mortos, 2 anos. Em 2 anos no Brasil, 100 mil mortos, metade do que um conflito da dimensão da guerra da Ucrânia. A guerra na faixa de Gaza tem 25 mil mortos em pouco menos de 6 meses, começou em outubro, né? Então ela vai completar 6 meses em março. Metade do que tem por ano no Brasil, né? A Patrícia pegou num ponto crucial que é realmente não só a impunidade de fato, mas como a sensação de impunidade. A sensação de impunidade, ela afeta não só a sociedade como um todo, mas aqueles que cometem crimes. Aqueles que cometem crimes, eles precisam saber das consequências disso. Eles precisam, pelo menos, se sentir de alguma forma afetados, ameaçados pelas consequências de cometer um crime. No Brasil, a gente tem uma legislação que ela em alguns pontos, bastante interessante nessa questão da humanização, das progressões de regime e de todos os benefícios, só que essa legislação, ela não se coaduna mais com a realidade do nosso país. Então, a gente tem realmente um grande número de pessoas que tem essa sensação realmente de impunidade, em que não há consequências para o crime. A gente sabe que a polícia de inteligência, ela tem condições hoje de buscar via imagem, rede social, câmeras de monitoramento e todo o mais arcabouço que se tem para se investigar crimes, muito mais facilidade para se chegar nesses criminosos. Mas a grande maioria dos crimes comuns que acontecem em assaltos à mão armada, esses são muito difíceis de que a polícia de inteligência, ainda que haja monitoramento urbano, fica muito difícil de você. Quando você tem um crime motivado, um crime passional, um feminicídio, um homicídio familiar por questões financeiras ou qualquer outro tipo de relação, você fica um pouco mais fácil para a polícia trabalhar na investigação. Agora você está andando na rua, voltando do seu trabalho, às vezes 1, 2 horas da manhã, você desce do ponto de ônibus, surge alguém, te assalta e te mata, é muito difícil você descobrir. Então, assim, você tem muitos crimes que ficam sem solução, muitos crimes em que essas pessoas que cometem realmente têm a sensação de que nada acontece. E com isso a violência vai crescendo. Isso é lógico, né? Sem esquecer a questão de fundo, que é a principal de todas, que é a educação. Um país onde você não educa adequadamente, você não prepara
para criança e adolescente para uma vida digna e dentro da lei, você com certeza vai formar pessoas, adolescentes e crianças vindos formados por quem? Pelo crime. Então é esse o parâmetro, o paradigma das nossas crianças. Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho. Na volta, outros números, o número de desempregados, o número de desalentados no Brasil, que diminuiu, mas que continua muito triste, muito preocupante. Voltando com a Opinião Litoral, a Patrícia Gores e a Renata Reis estão comentando as notícias com você. Patrícia, o desemprego recuou em 2023, é o menor que a taxa média, 7,8%, é a menor dos últimos 10 anos. Desde 2014 é a menor taxa. Mas são mais de 8 milhões de pessoas desempregadas e mais de 4 milhões de pessoas desalentadas, as que desistiram de procurar emprego por causa da crise, por causa da dificuldade. Entre elas, a população de rua, né? É que a gente, só olhar pelas ruas de Santos, a gente vê um aumento significativo, né, Paulo? Não esses só em Santos, né? Entram na faixa dos desalentados, né? Mas não só em Santos, né? Eu acho que é no Brasil inteiro. No mundo todo. Eu ia falar, no mundo inteiro. Depois da pandemia, principalmente, isso se acentuou, né? Quando a gente vê também as novas tecnologias entrando e as pessoas deixando de estudar, que eu acho que isso é um momento importante, né? A gente está iniciando hoje o semestre letivo na maioria das escolas, universidades, né? Eu, como professor, eu sempre faço essa reflexão, né? E hoje eu recebi os calouros da faculdade, porque hoje a perspectiva do jovem é: vou ser youtuber, né? Só que não tem espaço para todo mundo, né? E talento são poucos, efetivamente, né? Então, as pessoas, elas não se atualizam no mercado de trabalho e acabam ficando para trás, né? Eu costumo falar que é o limpador de chaminé, né? Que antigamente tinha um belo do emprego, né? Mas hoje não existe mais chaminé para limpar. Então, a gente tem que se atualizar, estudar sempre, né? Oportunidades a gente vive num mundo hoje altamente tecnológico, que na palma da nossa mão a gente tem a informação. Precisa ver quem é que busca essa informação, porque espaço tem para as pessoas, Paulo. Para aquela pessoa que quer inovar, para aquela pessoa que quer trabalhar numa empresa e tem uma expertise diferente, né? Ou para aquele que está desalentado, a própria Prefeitura de Santos oportuniza essas pessoas. Mas aí a gente vai entrar numa outra seara, né? Por exemplo, as pessoas que estão em situação de rua, grande maioria delas, né? Porque eu trabalho com eles, converso com eles, estão nas drogas ou na bebida, né, Paulo? Então, o desalento não é só com relação à falta de emprego, mas sim por conta das drogas. E a gente precisa desmistificar e parar de ficar fazendo apologia às drogas. Para mim, maconheiro continua sendo maconheiro, né? Falando português claro mesmo, né? Porque esse legalize, a gente já acha hoje aqui na Baixada Santista maconha com haxixe, maconha com êxtase. É para viciar mesmo, é para acabar com a tua vida. E os usuários burros, né? Burros, porque não tem outro adjetivo, é só jogar no Google e ele vai ter essa informação, ele perde a vida dele por conta das drogas, né, Paulo? Então, esses desalentados, e eu recebo muitos jovens, né, nessa situação, que estão em situação de rua e que caíram nas ruas por conta das drogas, é por conta desse falso discurso de que, não, tá tudo bem, não faz tão mal, eu só faço socialmente. E acaba com a vida não só tua, né, mas da família inteira. E quem já viveu esse drama em família sabe muito bem o que eu estou falando. A presença de um drogado na família é o caos total. A gente tem que parar de romantizar, um dependente, né? químico, né? O problema todo é que a TV, de uma forma geral, os filmes romantizaram, né? Então e as pessoas ficam repetindo esse discurso como se fosse algo verdadeiro, e não é. É mentiroso, acaba com a vida da pessoa e nos jovens com neurônio, né? Eles ficam burros usando droga. É importante usar eu gosto muito de usar essa expressão, pessoas em situação de rua,
para diferenciar daquele morador de rua, usuário de drogas, aquela pessoa que escolheu viver na rua, seja porque ela está sob o efeito de drogas, de psicoativos ou qualquer outra coisa. Das pessoas em situação de rua, a gente tem um quadro muito relevante, né, de aumento de pessoas em situação de rua, principalmente depois da pandemia. E isso, muitas vezes, são famílias inteiras que não conseguem mais pagar o aluguel da sua barraquinha ali na comunidade. Então, essas pessoas em situação de rua, elas têm que ser tratadas de forma diferente daquele morador de rua, daquele usuário de drogas que precisa de tratamento. Esse precisa, no nosso país, ser convencido a sair da rua e se submeter a um tratamento. Muitas vezes não quer. E a nossa legislação não permite que você pegue uma pessoa à força e leve para tratamento. Agora, as pessoas, as famílias em situação de rua, por episódios que aconteceram nos últimos anos e levaram a essa situação, essas sim, elas precisam de um acolhimento. E esse acolhimento é uma rede de acolhimento. Você precisa colocar essas crianças, manter essas crianças na escola, você precisa dar mínimas condições para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, para ajudar essas mulheres, muitas vezes sozinhas, a se levantar e continuar caminhando, muitas vezes com seus filhos, elas não têm nem para onde voltar, e aí também entram as mulheres vítimas de violência doméstica, que muitas vezes a gente conversa aqui, que elas não têm sequer um lar para retornar. Então é aí que o poder público tem que agir. Não estou desmerecendo, não que o morador de rua, aquele usuário de drogas, não mereça e não deva receber a ajuda necessária. Mas essas pessoas em situação de rua, essas precisam mais do que nunca desse acolhimento do poder público. E é dever, sim, do poder público prestar esses serviços. Aqui em Santos, a gente tem uma rede de acolhimento bastante efetiva. Muitas vezes a gente não consegue atingir, lógico, o objetivo de tirar todas essas pessoas da rua e colocá-las numa situação de menos vulnerabilidade, mas a gente tem toda uma rede de apoio e uma rede de acolhimento, e é aí que a gente precisa estimular o emprego, a gente precisa estimular a capacitação dessas pessoas, e é isso só o poder público que tem condições de fazer. Renata, a gente teve no domingo um acidente em Santos. Uma professora de 48 anos na orla da praia, que esperava e se encaminhava para o show do Jota Quest, na Praça do Surfista, foi atropelada por um patinete dirigido também por uma mulher que tinha um patinete elétrico, né, que tinha também uma criança. Ela teve fratura de fêmur. Foi um atropelamento complicado, com consequências graves. Ela poderia até ter morrido, dependendo de onde batesse a cabeça, alguma coisa assim. E tem um limbo jurídico aí na utilização do patinete elétrico, né? A gente precisa de regulamentação urgente, porque voltou à moda, né? A gente teve alguns anos atrás o boom desses patinetes, depois pensou-se em fazer essa regulamentação, a gente até conversou na época sobre isso na prefeitura, não só para regular a atividade, né? Mas também o uso desses equipamentos, e depois isso meio que caiu em desuso nos últimos dois anos, 3, e agora a gente tem visto esse recomeço. Então a gente precisa começar a olhar lá na frente e se preparar para isso, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente tem quem deve fiscalizar isso, é a CET, a Guarda Municipal, também tem condições de fiscalizar, mas a gente precisa de uma legislação, porque eu acredito que isso não seja uma característica só da cidade de Santos, isso deve existir em todo o nosso país, e a gente precisa de uma legislação que realmente regulamente o uso desses equipamentos, que não só para quem presta o serviço, para que tenha a sua atividade regulamentada adequadamente, mas também criando obrigações, criando deveres e consequências para os usuários. Paulo, tem patinete. Outro dia eu estava na praia, no carro,
E eu vi uma senhora passando de patinete, meu filho falou, essa é uma patinete nova, carrega 2 pessoas. Eu falei, que eu já usei, eu e meu amigo, tá. É proibido, né? Então, mas ela tem espaço para isso. Essa aqui é proibido? É proibido. Legal. É proibido? Porque eles estão... Nossa, é só você olhar a praia, lotado de gente, porque ela tem proibido, 2 espaços. Embora não esteja muito Peronomútil. claramente especificado, né? Tem velocidade máxima em cada local em que circula, né? Então, eu ia falar sobre Na a calçada. velocidade. A questão da velocidade, eu estava de carro. 6 né? km por hora, no máximo, na calçada. E nesse caso, por exemplo, a mulher tinha 2 pessoas no patinete e deve ser essa estava numa azulzinha. velocidade superior a 6 km por hora. Deve ser essa azul aí que estão alugando, né? E o que me chamou a atenção foi justamente a velocidade. Eu acho, tenho quase certeza que ela estava aproximadamente a 30 por hora. Eu falo isso porque o meu irmão já teve um patinete desses, quase semi-profissional, que ele chegava a 30 por hora. E eu falava, gente, isso é um absurdo, né? Porque você não tem proteção. Se moto não tem proteção, patinete menos ainda, né? Então, ela estava na ciclovia da praia a essa velocidade, porque o trânsito para, né? Parou, andou, só sei que ela chegou no canal 6 antes de mim, porque quando eu cheguei ela já tinha ido embora. Ela nem precisa parar no semáforo. Não, né, é a mobilidade urbana de Santos, né, porque a gente tem uma rede muito boa, mas... A motocicleta também não para mais. Não para. A grande maioria das Não motocicletas. para. E se eu buzino reclamando, eu ainda recebo um sonoro aviso, isso quando né? a gente não é levado a erro, né? Às vezes você... Ele ultrapassa e a gente acha que abriu... A gente acha, tem que ficar muito atento com isso também. Então, Paulo, eu acho que tem que ter urgentemente aí uma limitação, né? Um limitador dessas patinetes, porque com certeza ela chega próxima a 30 por hora, como as profissionais, porque ela é robusta, né? Ela é uma patinete um pouco mais comprida que as outras de 2, 3 anos atrás. E isso é um reflexo, esse é só o primeiro, né, Paulo? Espero que seja o último, mas infelizmente vai ficar alguns dias, aí, alguns meses engessada, porque fêmur não é fácil, né, Paulo? O Opinião Litoral volta para o último bloco, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, a gente discutiu aqui no intervalo se era o patinete ou a patinete. A Patrícia está certa. Eu achei que era o patinete. Mas o patinete é substantivo feminino. Essa patinete, a patinete, ele é um substantivo feminino. Estava certa a Patrícia, a Renata e eu errados, né? Patrícia, uma notícia... Bom, Renata, né? Porque a Renata, na semana passada, a gente comentou aqui aquela questão, você inclusive elucidou um ponto importante daquela isenção que foi dada a pastores evangélicos em 2022, em julho, em pleno período eleitoral. Os pastores evangélicos, na verdade, o ato declaratório interpretativo da Receita falava em líderes religiosos, dava isenção sobre salário que eles chamam de prebendas, né? Prebendas, quando ganham o salário da igreja. Nesse ano foi revogado. Era duplamente legal, a Renata mostrou isso. Primeiro porque não era dado por lei, teria que ser lei, não ato interpretatório, que estendeu dos templos para os líderes. E segundo que foi dado em período eleitoral, quando é expressamente proibido na lei. Quando foi revogado, e é isso que a gente comentou na semana passada, houve uma chiadeira, um esperneio enorme só de pastores evangélicos. Eu não vi outros líderes religiosos reclamarem. E o que mais esperneou foi o Silas Câmara, que é o líder da bancada evangélica na Câmara, uma bancada poderosa, tem 132 deputados, é uma bancada poderosa, são mais de 25%, né, quase 25% da Câmara. Mais de 25% da Câmara. E o Silas Câmara, que tem o nome de Câmara também, ele teve um mandato cassado pelo TRE
do Amazonas por captação irregular de recursos na campanha e abuso do poder econômico. Ele não conseguiu explicar os gastos, ele tem recurso ainda, mas a cassação é séria. Ele defendeu uma isenção ilegal, reclamou pra caramba e agora teve o mandato cassado, Renata. Esse é o reflexo, na verdade, não dos evangélicos, das igrejas evangélicas, mas do nosso país, de como as coisas funcionam. Eu tenho muito respeito pelas igrejas evangélicas, tem muita gente séria que faz um trabalho muito importante no nosso país. Nós aqui, inclusive, trabalhamos com pastor evangélico e gente séria, né? Sim, exatamente. Mas como em qualquer ramo de atividade tem gente boa e tem gente não tão boa. Eu acho que as isenções e as imunidades, elas devem ser dirigidas às igrejas, independentemente se seja evangélica, seja católica ou de qualquer religião que seja. Então, as igrejas, elas inclusive têm imunidade tributária prevista na Constituição em relação a impostos e a possibilidade da criação, segundo a conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo, da criação de isenções. Que isenções, elas podem ser gerais, elas podem ser de acordo com a situação daquelas pessoas, elas podem ser condicionadas ao cumprimento de determinados requisitos e cabe ao chefe do executivo em cada esfera, né, União, estados e municípios, conceder isenções. Agora, a isenção dirigida a pessoas sem o cumprimento de determinados requisitos para que isso aconteça, ou justificado, né, por aquele que concede a isenção, a importância daquilo para a sociedade, eu acho que fica um pouco comprometida a decisão do Poder Executivo nessas situações. A gente tem que ter em mente que a isenção, assim como a remissão de débitos, anistia fiscal, são medidas, né, de política fiscal para beneficiar a sociedade e também proteger o erário. Então, garantir que o erário receba aquilo que é devido e também, às vezes, conceder benefícios para que a sociedade possa regularizar a sua situação fiscal, muitas vezes, mas isso não pode ser usado como moeda de troca, como a gente comumente vê no nosso país, como troca de favores entre poder legislativo e poder executivo. Isso aqui é muito triste de se ver. E aí não é privilégio de evangélico, a gente tem muitos outros setores da nossa sociedade que muitas vezes são privilegiados por medidas políticas entre legislativo e entre executivo. É isso que a gente espera lá no futuro, né? Que a gente tenha políticos que tenham projetos pró-sociedade e não projetos voltados a anseios, né? Projetos pessoais e projetos políticos, não, mas sim para a sociedade como um todo. Paulo, vamos nomear, eu acho que é bastante claro que na época era Bolsonaro, ele fez isso para beneficiar o seu curral eleitoral, né? Beneficiando nominalmente esses pastores, mas o Lula também não faz diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente nesse caso tem que generalizar mesmo, porque quem está no poder normalmente faz isso, né? Olha, quem são os evangélicos aqui? Puxa, passou então dos católicos, muito me interessa, né? Uma fatia grande da população. Eu vou fazer a ressalva aqui, né? Eu tenho grandes amigos, eu tenho padrinho de casamento meu, que eu me casei numa igreja evangélica luterana, alemã, e eu não tenho nada contra evangélico, muito pelo contrário, tem muita gente muito séria fazendo trabalho nobre. Ocorre que quando você recebe seu salário, né, você precisa pagar imposto como qualquer outra pessoa, né? Também entendo como a Renata entende, né, a imunidade ela é importante porque a igreja ela tem uma questão social muito importante. A vida religiosa das pessoas, ela traz equilíbrio, né? Além dos trabalhos sociais que as igrejas fazem, né? Então, o trabalho, principalmente dos pastores evangélicos, eles vão onde muitos não vão. E eu vou fazer uma crítica aqui, eu sou kardecista, e não vai
eu nunca vi um kardecista numa penitenciária. Eu trabalhei 1 ano numa penitenciária fazendo uma pesquisa, eu nunca vi, eu só via pastor evangélico. Então eles vão onde quase ninguém vai, né? Mas a gente sabe que no período eleitoral isso foi usado como toma lá da cá, né? Como um favor, como a Renata falou, e que colocando na legislação eleitoral é justamente isso mesmo, né? É abuso do poder econômico. Quando você, em posse de um benefício, você consegue, então, fazer uma campanha mais robusta para conseguir mais votos. Então, se você recebe um benefício aqui, você vai direcionar para esse lado para conseguir mais eleitores, né? Então, acertada aí essa decisão, e fica aqui mais uma vez o clamor, né, para que os políticos sejam renovados, para que essa velha política deixe de existir, né, Paulo? Porque a gente está sempre naquela esperança, né, em busca de um estadista, em busca de alguém que pense de fato na população e não nas próximas eleições. Renata, eu não sei se você já teve celular roubado, se alguém da tua família já teve, mas eu conheço muitas pessoas, inclusive da minha família, que tiveram celulares roubados. A Polícia Civil fez uma operação, São Vicente Praia Grande, 2 dias nessa semana, prendeu 26 pessoas, recuperou 70 celulares. Demorou, devia ter operação desse tipo todo dia em Guarujá, em Santos, em Cubatão, né? Não só 2 dias da semana em São Vicente Praia Grande, né? Já recuperou 70, podia recuperar muito mais, né? Ah, tem muito mais, né, para ser recuperado. Eu acho que hoje esses pequenos, muitas vezes furtos, né? Não chega nem a ser roubos, mas furtos em transporte coletivo, ou mesmo na rua. A gente está cansado de ver cenas na internet e nos jornais, na imprensa, de gente que está ali no ponto de ônibus e alguém passa de bicicleta e pega o celular. Isso virou uma cena bastante comum, né, no centro de São Paulo. Ali tá difícil para as pessoas saírem e voltarem do seu trabalho. Muitas vezes tem gente que já tem celular A, celular B, o celular bom, o celular do ladrão, aquele que você coloca os aplicativos de banco, etc., fica em casa. Então, assim, cada vez mais, né, nós cidadãos, nós estamos restringindo os nossos direitos para nos autoproteger da conduta dessas pessoas. E aí a gente tem muita coisa para falar, porque é segurança pública, é educação, é monitoramento urbano, é o crime organizado. Então a gente chegou realmente num ponto no nosso país que a gente está numa situação muito crítica. Só que a gente continua só pensando em reprimir. E o reprimir, ele só resolve algumas situações ali na imediatidade, mas você não prepara, né, uma sociedade para o futuro. A gente precisa mais do que reprimir o crime. Reprimir hoje, lógico, é importantíssimo e crucial, mas a gente precisa disso, porque a gente está cansado de ver, né, às vezes eu falo, a gente usa a palavra engraçado, mas não é engraçado, não. A gente vê muito nessa época de campanha eleitoral, aqueles que já foram, né, tem os que querem ser prefeito, quer ser governador, e daí tem as soluções milagrosas para os problemas. Mas o que é mais engraçado, às vezes você vê quem já foi, né? Quem já esteve ali sentado, colocando problemas como se aquilo fosse novo. Hoje a gente tem, lógico, uma crescente da violência, todos esses problemas, eles não param de crescer no nosso país. Agora, lá atrás, esse trabalho que eu falo agora, a gente está reprimindo, mas lá atrás, esse mesmo que está falando do atual, ele tinha que ter feito alguma coisa lá atrás para pensar lá na frente. Então, assim, para mim é algo assustador que a gente continue ainda sofrendo reflexos de coisas que nós mesmos criticamos há décadas. A reflexão que eu faço, Paulo, é que enquanto tiver mercado, pessoas comprando iPhone 15 a R$500 e achando isso normal, né? E a pessoa sabe que é produto de furto ou roubo. Às vezes seguido de morte, né? Latrocínio, né? A gente vai ter uma sociedade insegura, né? Então eu sempre falo o seguinte, olha, esse teu celular aí que foi excelente compra, né? Nossa, que achado que você teve, você sabe
que esse celular é furtado ou roubado. E você, ó, lavou as mãos. Né? Depois não vai dizer que, não tenho culpa disso. Tem, porque você comprou de um receptador, né? Sabendo, né? Pelo valor, ninguém é idiota, né? Sabendo do valor. Então, assim, é o reflexo da sociedade, né? Uma sociedade corrupta, uma sociedade que faz jeitinho, e a gente está na hora, já deu, né? Tinha gente que tinha orgulho do jeitinho brasileiro, eu tenho vergonha, né? Porque a partir do momento que a gente tem isso na sociedade, a gente tem esse mercado. E se a gente for olhar no mundo inteiro, é muito raro as pessoas no meio da rua furtarem, roubarem, por quê? Porque ninguém compra, não tem mercado para isso. Então, quando a gente parar de comprar, parar de ser corrupto, a gente tem que colocar o nome certo para as coisas, a sociedade vai melhorar, Paulo. Olha, a gente vai terminar o jornal de hoje com um episódio bastante bacana que aconteceu em Itanhaém. A gente já comentou aqui durante essa semana, um homem morreu no hospital de Itanhaém há 3 semanas e ele era tutor de uma cadela. A cadela ficou no hospital esperando. Lembra muito o caso retratado naquele filme Sempre ao Seu Lado, né, com Richard Gere. E foi divulgado e, Patrícia, um casal de idosos adotou a cadela. Bom, eu como mãe de 6, aumentou a minha família. 6 pets? 6 gatinhos. Eu sei muito bem o que é isso, né? Eles têm um amor incondicional. Eu acho que Deus coloca nessas criaturas a essência que a gente deveria ter, né? Que é do amor, e eles despertam isso até nas pessoas mais duronas, né? Eles conseguem despertar o amor. Parabéns para essa família que adotou, né? E que sorte que teve essa cachorrinha, né? De ter uma nova família. E que a gente possa também, na nossa sociedade, refletir sobre isso, né? Vamos adotar. Animal não é coisa, né? Para ser comprada. A gente tem hoje um cafezinho, até na minha rua ali, que as pessoas tomam um café e adotam um gatinho, né? Eu acho que é uma forma de estimular a adoção, né? E fica aqui a reflexão, né, Paulo? E que você que não tem pet, tenha, recomendo, mesmo para aquelas pessoas que trabalham muito, eles são uma companhia para a gente e eles fazem um bem muito maior do que a gente a eles, Paulo. É uma história emocionante, né? É muito lindo. Eu também gosto muito de animais e, historicamente, minha família, eu sempre fui criada com muito gato, muito cachorro e sempre adotados. A gente nunca comprou animais, né? Hoje eu tenho só uma na minha casa, que é bastante trabalhosa, mas eu adoro, porque eu chegar em casa, né, com o animal é muito gostoso. Então, assim, eu morro de dó, eu sempre tive essa mania de dar paro para comprar alguma coisa para dar para o cachorrinho que está na rua, mas essa história é muito linda e que bom que ela tem agora um lar que vai poder, de alguma forma, lógico, né, tentar recompensar essa perda e essa dor. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo a bancada feminina da Renata Reis, da Patrícia Gores, a equipe técnica de jornalismo, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.